Vocês se lembram que na parte 1 desta aula nós terminamos abordando duas técnicas, duas metodologias para a transformação direta de plantas e obtenção de plantas transgênicas. Continuando esta aula abordando os aspectos da biotecnologia moderna, nós vamos começar agora observando o método de transformação indireta de plantas, que consiste na aplicação de bactérias do gênero Agrobacterium. Esse método de transformação ele é bastante interessante porque ele surgiu a partir de uma observação na natureza de uma interação que acontece entre uma bactéria, entre bactérias do gênero Agrobacterium e plantas hospedeiras que são naturalmente infectadas, particularmente plantas dicotiledôneas. A Agrobacterium, a espécie Tumefaciens, ela é uma bactéria patogênica na realidade, é uma bactéria do solo, e ela tem uma característica de infectar e transformar geneticamente as plantas que ela infecta. Isso ocorre naturalmente no solo, desde que haja uma lesão na planta, pelo qual a bactéria pode então se introduzir, né, dentro da planta por meio desta lesão, e ela então realiza um processo de transformação genética da planta, de maneira que essa planta possa produzir células que a abriguem e passe então a produzir nutrientes que sejam positivos para a viabilidade da disseminação da bactéria dentro da planta. Então, esta metodologia que ocorre naturalmente foi estudada e aplicada, né? Obviamente foi adaptada a um método de transformação de plantas mediado por agrobactéria e que se mostrou um método extremamente eficiente, poderoso para a obtenção de OGMs vegetais. Esse processo natural de infecção, ele acontece, então, a partir dessas lesões, geralmente nessa região aqui próximo do colo da planta, que é essa área de transição entre a parte radicular e a parte aérea. E essa bactéria, então, que se apresenta aqui dessa maneira, esses bastonetes, que são bactérias do solo, invadem a planta e são capazes, então, de transferir uma parte de um DNA plasmidial que essa bactéria contém para o genoma da planta, para o núcleo da célula da planta. Esta porção de DNA, um DNA de transferência, chamado de tDNA, ele se integra ao genoma da planta e ele, aleatoriamente, e a própria maquinaria de transcrição e de tradução da planta é que vai, então, passar a sintetizar proteínas, enzimas, que vão controlar aí o metabolismo da célula vegetal, direcionado ao favorecimento da disseminação da bactéria. Nós vamos ver esse processo com mais detalhes. Então, vejam, obviamente é um processo de infecção que causa uma doença que é um tumor, a geração de tumor, por isso nós temos duas espécies, Agrobacterium tumefaciens e Rhizógenes, que produzem esses tumores, né, que são chamados, no caso da tumefaciens, galha da coroa. Então nós temos esse aumento de uma massa celular, cujo objetivo é exatamente um espaço, aumentar o espaço, o número de células que vão abrigar as células infectivas. Então, essa interação gera uma doença, obviamente. No caso da Agrobacterium rhizógenes, este tumor, ele acontece, esse aumento, né, de células que vão hospedar a bactéria, ele acontece numa forma diferenciada radicular, em forma de raízes, por isso é chamado raiz em cabeleira, e ele é originado pela espécie Agrobacterium rhizógenes. Enquanto que esse
tumor indiferenciado, essa massa indiferenciada de células, ele causa a galha da coroa e é originado pela infecção com Agrobacterium tumefaciens. Aqui nós podemos ver detalhes, né, desse processo de interação entre a Agrobacterium e o hospedeiro vegetal. Aquelas lesões que acontecem nas plantas, elas liberam compostos fenólicos, elas liberam no solo compostos que geram uma quimiotaxia dessas bactérias que estão no solo, ali na rizosfera, para o interior da célula vegetal. E uma vez que a célula então interage, que a bactéria interage com a célula vegetal, esses compostos, né, como a cetoseringona, eles disparam alguns genes chamados genes de virulência, que estão presentes em um plasmídio, chamado plasmídio TI, de Tumor Inducing, ou seja, um plasmídio de indução do tumor, um plasmídio grande, em torno de 200 mil pares de base, que faz parte aí, então, do DNA extracromossomal dessa Agrobacterium. Esses genes de virulência, uma vez ativados, vão controlar a transferência de uma porção desse plasmídio chamado de tDNA. E esse tDNA, ele contém genes que sintetizam metabólitos de interesse da bactéria, que são as opinas, e também auxinas e citocininas, que vão causar um desbalanço nos fito-hormônios da planta para a produção do tumor, para a indução do tumor, seja na forma de uma galha de coroa, né, um tumor indiferenciado no caso da tumefaciens, que tem o plasmídio TI, ou seja, na forma de raízes em cabeleira, no caso da rizógenes, que daí é chamado plasmídio RI, né, de Root Inducing. Então, esse método, essa transferência desse tDNA, existem aqui bordas que delimitam muito bem qual porção do plasmídio, que consiste exatamente nessa região de tDNA, DNA de transferência, o transfer DNA, que vai ser então introduzido na célula vegetal, atinge o núcleo da célula vegetal e se integra aleatoriamente no genoma dessa célula. Uma vez que ele se integra num dos cromossomos nos cromossomos dessa célula vegetal, uma célula saudável, ele já pode inclusive causar algum rearranjo nesse momento de integração, mas ele começa então a direcionar a maquinaria do hospedeiro para sintetizar os metabólitos, que são as opinas, que nutrem a Agrobacterium, e também começa a direcionar a síntese de auxinas e citocininas, que vão então promover a formação do tumor nessas células infectadas e obviamente vão gerar mais células, aumentando assim o nível de disseminação da bactéria e favorecendo ainda mais o processo de colonização. Então veja, isso acontece naturalmente, né, um processo natural de infecção, e os cientistas então estudando se deram conta que esse método natural de transformação poderia ser um método para transformação, para obtenção de plantas transgênicas, tendo como alvo o estudo e a manipulação do plasmídio TI ou RI. Uma vez que esse tDNA, que é transferido para o genoma da planta, poderia ser manipulado a ponto de transferir um transgênio, um gene de interesse científico, um gene que fosse introduzido exatamente nessa região. E, obviamente, o avanço desse estudo, dessa tecnologia, levou à obtenção de um plasmídio recombinante, um plasmídio desarmado, com a capacidade de transferir o transgênio, mas não causar a doença na planta. Por esse motivo, então, que essa metodologia de transformação de plantas é chamada de transformação indireta, porque ela usa um intermediário, ela tem como intermediário, durante o processo de transformação, a Agrobacterium tumefaciens. Então,
a Agrobacterium é transformado com o gene de interesse e o cocultivo da agrobactéria com a planta faz com que o transgene seja introduzido no genoma da planta. O sistema, né, de vetores para a transformação genética de plantas usando a Agrobacterium exatamente consiste naquele plasmídio TI que vai ser manipulado, de maneira que ele vai conservar a região de virulência, que é aquela que controla a transferência do tDNA. Só que o tDNA, que consiste naquela região de transferência entre as bordas esquerda e direita, ele contém os genes para a síntese de opina e a produção de citocinina e auxina, né? Lembra, são a porção de genes de oncogenes. Isso foi editado, obviamente, isso foi manipulado, de maneira que esse plasmídio, nós chamamos de um plasmídio, uma região T, DNA, uma região desarmada, que não vai causar a doença galha de coroa na planta, né? Tampouco vai usar aqui genes para o catabolismo da opina. Nós vamos conservar a região de virulência para transferência do tDNA entre as bordas esquerda e direita, porém, essa região de transferência, ela vai consistir agora numa região com propriedades de um vetor de clonagem molecular e expressão. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter aqui, olha, um gene marcador para seleção na planta, um gene de resistência a antibiótico, ela tem promotores, ela tem terminadores para que você possa clonar um gene, né? Ela tem polylinker para que você possa clonar o gene numa posição favorável à sua expressão na célula vegetal. Então, a única característica que é conservada, que é importante para esse vetor, é a característica de transferência do tDNA, os genes de virulência. Como que isso acontece, essa transformação? Ela se dá através do cocultivo de explantes jovens de plantas, geralmente monocotiledôneas, que são mais favoráveis ao processo de transgenia por agrobactéria. São tecidos jovens, né, frescos, geralmente cotilédones, explantes muito jovens, pequenos, das plantas que se quer obter transgênicas, e que são cocultivadas num meio com a agrobactéria contendo o vetor TI modificado, no qual foi incluído o gene de interesse. Durante esse cocultivo, né, esses explantes são cortados, são fragmentos que já geram lesões, pelos quais a bactéria pode infectar a planta e gerar todo aquele processo de transferência do tDNA, só que agora contendo um gene de interesse. E então nós temos aí, depois do processo de transformação, a seleção e a cultura de tecidos para, a partir desta massa de células indiferenciadas, regenerar uma planta completa in vitro, transformada, usando aí um balanço de auxina, citocinina, né, de fito-hormônios, que são adicionados a esse meio, não se valendo agora do vetor, né, do plasmídio TI, mas na realidade de uma combinação favorável in vitro para a cultura de tecidos e regeneração da planta completa, não de um tumor. E depois a aclimatação dessa planta em casa de vegetação e posteriormente no solo, em campo, para o cultivo agrícola. Então, veja, um método muito interessante de transformação indireta para a obtenção de plantas transgênicas. As aplicações agrícolas são muitas, né? Independente do método de transformação de plantas, seja direto ou indireto, como nós estudamos, né? A eletroporação de protoplastos, a biobalística, o bombardeamento de micropartículas e a interação co-cultivo com o agrobacterium, as aplicações são variadas, né, e trazem muitas vantagens. Por exemplo, nós temos o melhoramento de características ambientais, que foram a primeira geração de plantas transgênicas, onde se procurava resistência
a seca, a salinidade, também a pragas, né, resistência às pragas, como tolerância a herbicidas, resistência a vírus, bactérias, fungos, insetos. Sempre acompanhado, nós temos aí as plantas transgênicas, um controle da sua propagação, geralmente por meio da esterilidade masculina, para sementes híbridas. E essa transgenia, então, envolvia principalmente esses aspectos. Depois começaram a vislumbrar melhorias tanto para o transporte e armazenamento de frutos, como para as características nutricionais dessas plantas. Aí tinha-se o melhoramento pós-colheita, né, o atraso no amadurecimento de frutos, vegetais com características adoçadas, enfim, melhoria, né, no traço na quantidade, no teor de proteínas, de aminoácidos, como sementes ricas em lisina. E, finalmente, uma terceira geração de plantas, né, transgênicas, que são aquelas plantas que são utilizadas efetivamente como bioreatores. Ou seja, você usa a planta transgênica para ela produzir polímeros que podem ser usados para a produção de plástico, óleos. Você usa a planta como bioreator para produzir drogas, vacinas, né? E aí esses extratos vegetais são purificados em busca desses componentes, né? Você não vai usar a planta muitas vezes diretamente como um alimento, mas como um bioreator que produz um produto que possa ser aplicado em diferentes áreas de interesse humano. Como eu havia apresentado na primeira parte da aula, nós temos a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é, então, o órgão que regulamenta as aprovações comerciais de organismos geneticamente modificados, né? Eu recomendo vocês visitarem o website da CTN Bio, e nesse website vocês podem verificar aspectos concernentes à legislação, às aprovações comerciais, quais produtos já existem no mercado, e essas aprovações comerciais, elas trazem todo um laudo, um parecer técnico desta comissão de pesquisadores, que esta comissão solicita, que envolvem desde os aspectos do processo de transformação, metodologia de transformação, quais os testes que foram feitos para assegurar ou seja, para categorizar a segurança desse transgênico no ambiente, seja ele uma planta, uma vacina, né, um micro-organismo e assim por diante. E é interessante que esses laudos, né, esses pareceres técnicos, existem extratos de parecer que são mais curtos e pareceres completos. Eles, uma vez que levam à aprovação, eles terminam sempre assim: este organismo, né, geneticamente modificado, ou este evento, não causa danos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Então, ele pode ser aprovado. São realizados testes de segurança alimentar, segurança ambiental, que são solicitados à própria empresa que está desenvolvendo o transgênico ou algum outro laboratório. E então algo assim extremamente interessante. E hoje nós temos no Brasil, inclusive, a rotulagem, né, de transgênicos, onde é observado num produto um rótulo que designa que aquele produto é originado de um produto transgênico. Então aqui existem, por exemplo, alguns títulos de pareceres técnicos para algodão, milho e soja, e as suas respectivas liberações comerciais, aplicadas, então, por exemplo, a resistência de insetos, tolerância ao herbicida. Por exemplo, nós temos geralmente essas questões, como eu havia dito, de resistência, né, insetos pragas, e também a herbicidas que são amplamente utilizados na agricultura, né? Essa resistência a herbicida é importante porque, particularmente, se fala muito do Roundup Red, o glifosato, né, que é um herbicida extremamente amplo, de ampla aplicação, mas somente as plantas transgênicas que vão resistir à sua aplicação. Então você reduz
o número de aplicações e de herbicidas que são utilizados, né? Então, apenas um herbicida que eliminaria todas as plantas, mas as transgênicas sobrevivem. O quanto nós vamos avaliar os aspectos éticos e positivos ou não disso, isso não é o objetivo dessa aula, mas não resta dúvida que hoje, né, na produção agrícola, a maioria dos agricultores, né, veem isso com muito bons olhos, porque, de fato, você favorece bastante a produção agrícola com a aplicação de transgênicos. Eles estão cada vez mais disseminados no mundo, né, e ao contrário, então, da cultura, né, orgânica, que também tem aumentado aí hoje no mundo, mas que não, obviamente não tem condições de dar sustentabilidade à produção de alimentos e energia por uma crescente demanda da população humana que já passa de 7 bilhões de pessoas que habitam no planeta. Agora, isso não tem sido não tem gerado tantas especulações, mas no começo, quando esses OGMs, né, essas plantas começaram a ser liberadas e comercializadas, isso trouxe muito medo, receio na população, né? Muito mito acompanhava esses transgênicos, né? E a mídia muitas vezes trabalhava pesada em cima disso, fomentando ainda mais essa polêmica. Né? Charges eram muito comuns se ver, né? Aí disseminados pela internet, né? Com relação ao uso aí, por exemplo, principalmente da soja, né? Que tornou-se amplamente comercializada e, obviamente, isso trazia quais eram os riscos, né? As pessoas sempre se perguntavam de ingerir transgênicos. E, obviamente, não era uma novidade, né? Não se havia um tempo ainda suficiente de estudo para dizer qual seria o impacto disso no ambiente ou para a saúde humana, mas, de uma maneira geral, o que se observa é que isso, como qualquer outro DNA, né, não causaria danos específicos ou substanciais, uma vez que seria digerido, né, um alimento que seria digerido. A preocupação primária foi com aquele gene de resistência a antibiótico que está presente como gene marcador nos vetores de transformação, que são usados para a seleção das plantas transgênicas. E se esse gene de resistência a antibiótico se conservasse no transgênico, a preocupação era, ele poderia ser transferido para bactérias nativas do solo e ele poderia ser transferido para bactérias do trato digestivo de humanos e animais que ingeriam estas plantas. Então tinha essa dúvida, essa grande preocupação. Com isso, essa técnica de transformação de plantas se desenvolveu a ponto de que as linhagens hoje usadas comercialmente não têm mais o gene marcador de resistência a antibiótico. Existem mecanismos aí, eles podem até ser aplicados durante o processo de transformação e seleção do OGM, mas posteriormente, por meio até de cruzamentos e seleção artificial, esse gene de resistência ele é retirado da planta, ele não é conservado no produto comercializado. Bom, então naquela época tinha-se, né, uma grande especulação, né, até surgia aquele termo Frank Food, né, de que seriam alimentos que poderiam causar algum dano. Hoje, de fato, que se pode dizer com relação a alguns transgênicos e que se tem alguns estudos que associam com relação à saúde humana e transgênicos é a descrição de aspectos associados a alergias, né? Alérgenos que podem levar a uma sensibilidade de algumas pessoas e desenvolvimento de alguma alergia. Mas mesmo isso, de uma maneira geral, ainda é bastante, e muitas vezes é muito especulativo, né? Nós não podemos, como eu disse, nós temos um espaço de aplicação disso ainda curto, do ponto de vista de que possamos imaginar qual vai ser o impacto realmente na saúde humana. Mas, de uma maneira geral, eles estão bem disseminados
em todos os países praticamente nós temos o consumo desses produtos, e não deixa de ser uma técnica extremamente importante para a sustentabilidade alimentar do nosso planeta, né? Como eu havia dito, não vamos entrar em aspectos que envolvam éticos ou legais a respeito disso, não é o objetivo da aula, mas são mais de 7 bilhões de pessoas, além de animais, que precisam de alimentos, de energias, e explorar áreas agrícolas em diferentes países e as condições climáticas. Então, existem vários aspectos relacionados à agricultura, e não resta dúvida que a transgenia de plantas foi muito bem-vinda nesse setor. Com relação aos animais transgênicos, ao contrário das plantas, nós não temos uma disseminação, né? Nós não vemos assim, olha, produtos comerciais que são utilizados inclusive como alimentos, né? Hoje em dia se tem vários estudos, existem alguns animais transgênicos que vão desde, por exemplo, moscas, insetos, em que podem ser considerados pragas e que se procura a transgenia para controlar a sua disseminação, né? Levar exatamente a esterilidade e a impedir a disseminação, por exemplo, de insetos pragas agrícolas, que gerariam lagartas, né, que comeriam as culturas, o próprio Aedes aegypti, né, que causa dengue. Existem, por exemplo, a obtenção de frango, aves, que sejam resistentes a determinadas doenças. Mas, enfim, assim, a aplicação comercial disso é muito restrita. Existem, por exemplo, peixe, um salmão com hormônio de crescimento, né, para ter uma maior massa, né, uma incorporação de massa, e peixes ornamentais, enfim. Mas, enfim, de uma maneira geral, não se observa uma aplicação assim comercial ampla como se tem visto com as plantas. As metodologias para a transgênese animal, elas vão envolver aí alguns aspectos também que procuram se valer de mecanismos naturais, como o uso de vetores retrovirais em embriões, né? Ou seja, esses vetores que, a exemplo de vírus que infectam a célula animal, né, e transferem então o seu DNA para o interior dessa célula, seria então obviamente um mecanismo que poderia ser manipulado para que o próprio vetor o retrovírus, né, o material genético do retrovírus seja utilizado como um vetor para transferência de DNA de interesse em embriões de animais. Geralmente se tem a microinjeção de DNA, seja em pronúcleos, né, ou em zigotos, e aí então por meio de uma manipulação você injeta diretamente numa célula animal, ou num conjunto de células animais, um DNA de interesse. E esse DNA vai se recombinar, né? Você tem então também a recombinação in vitro de células estaminais e depois a sua reintrodução no blastocisto, transferência de núcleos de células em ovos anucleados, enfim, mas obviamente tudo a partir daqui você teve uma manipulação que envolveu a inserção, a injeção de um DNA de interesse numa célula animal. Aqui tem uma ilustração de uma microinjeção pronuclear de DNA exógeno em zigotos. Vocês já devem ter visto, né? Você tem aqui uma pipeta Prensil. Isso aqui é feito à luz de um microscópio, obviamente. São pipetas de calibre muito fino, né? São micropipetas aí, microscópicas, né? De calibre muito fino. Você tem uma pipeta Prensil e uma pipeta de injeção, em que você injeta aqui diretamente, então, o DNA no pronúcleo, né, em zigotos, aí logo depois da fertilização. E isso, obviamente, vai se recombinar e incorporar no genoma
da célula animal. E também nós temos aqui podemos ter injeção, né? Aqui, olha, aqui está se mostrando diretamente um oócito, né? E a injeção desse DNA, como nós também podemos injetar células dentro de blastocélios, né? Aqui exatamente está o exemplo, uma injeção de células embrionárias já previamente modificadas em blastocélios, né? Durante já os primórdios do desenvolvimento embrionário, e essas células então vão aí se agrupar e dar origem a um animal geneticamente modificado. Bom, nós temos aqui uma ilustração, né, de uma microinjeção de DNA no zigoto de um camundongo. Os camundongos são animais que são modelos aí, e portanto nós temos muitos animais transgênicos, camundongos transgênicos, que são gerados para efeitos de estudo, tem próprios efeitos de pesquisa. Então esse DNA injetado, ele vai se inserir por um processo chamado de recombinação homóloga, que eu vou mostrar mais detalhes posteriormente, no genoma da célula animal, e vai ser implantada, essa célula vai ser, obviamente, implantada para uma fêmea receptora, né, que vai fornecer uma barriga de aluguel, para que, né, possa, então, nascer os filhotes transgênicos. Aqui está um processo, né, a abertura de um processo de recombinação homóloga, que eu vou mostrar com mais detalhes posteriormente. Então, veja, este zigoto, esta célula pós-fertilização foi transformada, de maneira que todas as células desse animal que foi gerado serão transgênicas. Quando são inseridas células em uma blastocélia, ou seja, quando eu tenho a obtenção de células animais transgênicas transformadas, e essas células são ingeridas numa blastocélia, o que vai acontecer? Aí eu já tenho um processo inicial embrionário em desenvolvimento de células não transgênicas, nas quais foram introduzidas algumas células animais transgênicas. Então, quando isso é introduzido numa fêmea receptora, eu não estou introduzindo um zigoto, estou introduzindo já uma blastocélia, eu vou ter a geração de animais transgênicos quiméricos, ou seja, algumas porções desses animais não serão transgênicos em virtude de nós já termos aquela etapa inicial de desenvolvimento embrionário, né? Os primórdios do desenvolvimento embrionário não contemplava células transgênicas. Então, esses aspectos têm que ser considerados durante a obtenção de um animal transgênico. E, ao contrário de uma planta, que eu consigo regenerar in vitro, né, uma planta transgênica, não é possível fazer isso com um animal. É dependente, obviamente, de uma fêmea receptora que vai terminar, então, o processo aí, de gestação, no qual o desenvolvimento embrionário vai acontecer em vivo. A recombinação homóloga, ela que envolve os aspectos de integração do transgene no genoma de um organismo geneticamente modificado, isso é geral. Essa recombinação homóloga é um método que acontece em plantas, em células vegetais, células animais, em micro-organismos, né, células procarióticas, que é exatamente o quê? É uma abordagem seletiva de genes para integrar o transgênio no cromossomo. Essa troca, isso envolve uma troca de material genético entre duas moléculas de DNA de uma forma muito precisa, específica, exatamente baseada no crossover que se dá durante a meiose, né? Durante a divisão celular da meiose, que vocês se lembram, existem aquela troca de fragmentos cromossomais dos cromossomos homólogos, né? Que estão próximos, então ocorre um evento físico ali de quebra e reunião desses fragmentos, chamados como crossing over. Isso é exatamente esse mecanismo de recombinação homóloga, exatamente envolve esses aspectos, envolvendo regiões de homologia, né, similaridade, são semelhantes, homólogas, nos três, sequências compartilhadas pelo DNA cromossomal, como pelo transgênio. Aqui está uma figura
Então, nós temos aqui um locus cromossomal de interesse, onde vai ser inserido o transgênio, e aqui uma construção linear com o transgênio, contendo aqui nas suas extremidades, nas suas bordas, esses trechos homólogos. O que quer dizer homólogo? A sequência observada aqui no cromossomo é a sequência observada aqui na construção contendo o transgênio. Quando ele se aproxima, ocorre aqui um reconhecimento durante a divisão celular, ocorre o quê? Um crossing, como se fosse o crossing over. Essa porção aqui é substituída por esta porção do transgênio. Então, nós temos aqui uma recombinação homóloga direcionada, embora muitas vezes essa transgenia, essa recombinação, ela possa ser o acaso. Né? E mesmo quando eu faço com uma sequência que visa um direcionamento, ainda existem riscos de que possa ocorrer a inserção aleatória no genoma, seja numa planta, de um animal, enfim. O que isso vai acontecer? Isso gera alguns problemas, sendo um deles uma expressão transgênica imprevisível. Então, por mais que eu obtenha um transgênico, eu às vezes não tenho como controlar os níveis de expressão, eu não tenho como garantir o quanto vai ser a expressão dessa proteína recombinante, dessa proteína heteróloga, na qual se tem interesse, mesmo utilizando os promotores fortes, direcionados para animais ou plantas. Eu também posso ter um efeito chamado de nocaute, que não foi intencionado, eu não queria silenciar um gene. Nocaute exatamente é associado a silenciamento gênico. Um efeito não intencionado. O objetivo não era criar um OGM com genes silenciados, deletados, nocauteados. Mas, pela inserção aleatória, eu posso ter o quê? A inserção que afete elementos de controle transcricional, que vai envolver regiões de heterocromatina não transcritas, e, portanto, a própria remodelagem da cromatina, os aspectos da cromatina, eucromatina e heterocromatina, vai fazer com que o transgênio não se expresse, ou que eu silencie outro gene, enfim. Eu tenho todos esses aspectos a serem considerados. Pode causar duplicação, deleção, rearranjo da sequência de DNA adjacente, ali próximo, nas vizinhanças onde o transgênio foi incorporado. Isso tudo, obviamente, são preocupações e muitas vezes limitações durante um processo de obtenção de um transgênico. Então, tem questões técnicas que são levantadas, particularmente com relação, como eu acabei de falar, ao local de inserção do transgênio, pela recombinação homóloga, considerando a tumorigênese, isso pode causar aí um desbalanço, em genes importantes, na ativação e inativação de oncogênese e de genes supressores do tumor, então causar um distúrbio genético, indução de provírus, vetores retrovirais, rompimento de outros genes. Imagina uma recombinação homóloga de um transgene no meio de uma sequência codificadora de uma proteína, um gene importante para uma célula animal ou vegetal. Você vai romper esse gene, ele perde a sua função. Você cria um mutante. Outros aspectos com relação ao como é a genética, o número de cópias inseridas e a genética para a expressão vão estar associados a ao nível de expressão, quanto RNA mensageiro vai ser produzido para aquele transgene e, portanto, também quantos eventos de tradução, síntese dessa proteína, dessa enzima que eu desejo, enfim, a quantidade do produto transgênico dentro dessa célula, desse organismo. E também a expressão dos tecidos adequados. Onde que eu quero direcionar essa expressão? Quero criar uma planta com todas as células transgênicas, mas eu quero direcionar isso para onde? Para a semente, para a folha. No caso da célula animal, eu quero direcionar isso para onde? Eu quero todo um animal transgênico, mas eu quero que isso expresse em todos os tecidos? Eu não posso. Esse transgene, por exemplo, ele não pode ser expresso em alguns tecidos do animal, que ele vai prejudicar a própria sobrevivência do animal. Eu não posso
fazer com que, por exemplo, um cérebro animal vá expressar um produto transgênico que vai causar dano no animal. Então, vou direcionar isso aonde? Para ser excretado no leite, para ser excretado na urina e posteriormente purificado. Então, esses aspectos, eu quero no couro, na pelagem, envolve a pelagem do animal, essas coisas devem ser consideradas. Então, direcionar para motores específicos de alguns tecidos, né, órgãos onde eu tenha o interesse de expressar o transgênio. Aqui no caso de animal, um exemplo, né, que pode ser observado, uma aplicação que poderia ser vislumbrada, seriam vacas transgênicas para combater a mastite. Imagine vocês direcionar a expressão de um transgene nas glândulas mamárias, né, nas mamas de uma vaca, e ela se tornar resistente às infecções por Staphylococcus aureus, né, em que esses animais expressariam um gene para produção de um antibiótico, né, como a lisostafina, e que, obviamente, mataria esse Staphylococcus aureus e impediria inflamação e lesão desse tecido, né, dessas glândulas mamárias. Seria, então, uma obtenção, um direcionamento importante, né? Seria uma proteção aqui, ó, desses animais transgênicos, de maneira que evitaria, né, você criaria, então, uma barreira à infecção por Staphylococcus aureus. Enfim, nós temos alguns animais que são vislumbrados como sistemas heterólogos de expressão de proteínas, já isso é antigo, desde 1997, já se especulou, né, usar animais como fábrica de drogas, né, direcionando para o leite, obviamente, alguns fármacos, enfim, vacinas, algo de interesse biotecnológico. E, como eu disse, existem já alguns animais, né, existem insetos, aves e peixes, né, nós temos o salmão atlântico que é transgênico, com um gene do hormônio do crescimento, em que se houve, obviamente, um favorecimento considerável no ganho de massa, né, de massa muscular, né, desse salmão. E também temos o aspecto ornamental, né? Existe aí uma empresa que ela desenvolveu aqui o Glowfish, que é o Daniel Herriot, com proteína fluorescente, aqui no caso vermelha, mas existem de várias cores, é interessante, verde, azul, amarelo, laranja, lilás, enfim, você pode ter então a expressão aqui de proteínas fluorescentes que vão gerar esses peixinhos, o zebrafish, o peixe zebra, né, que vai ter então, obviamente, diferentes colorações, isso é um aspecto ornamental. Então, de uma maneira geral, nós temos estes aspectos concernentes à transformação de plantas e animais, e como nós já dissemos, né, no início da aula, tem que ser assegurado a necessidade de aplicação da transgenia para a obtenção de um organismo que venha a ser útil, né, no sentido de produção de animal, de produção de alimento, de energia, de alguma droga, de algum fármaco, e se realmente é necessária a transgenia, ou se por meio do melhoramento genético clássico, seja possível obter uma melhoria que seja disseminada nas culturas agrícolas e nos animais. Então, isso é balanceado, isso tem que ser avaliado, e, de qualquer maneira, a tecnologia está aí, disponível a ser aplicada, e, como vocês viram, né, desde o princípio da aula de tecnologia do DNA recombinante, virtualmente não há limites, né, para a criação de versões gênicas, de combinações gênicas, né, não há limites para isso, e para a obtenção de plantas e animais geneticamente modificados. Então, somente, né, realmente a criatividade, o interesse, a ética do pesquisador que serão critérios importantes. Então, associado a essa técnica, surgiram aí o desenvolvimento
de duas disciplinas importantes, né, que é a bioética e a biossegurança, que devem ser considerados, né, durante o processo de manipulação, particularmente no caso de animais, que serão obtidos como transgênicos. E, claro, no sentido de biossegurança também, na obtenção de plantas, micro-organismos, porque, uma vez liberados aí no ambiente, ao longo do tempo, podem causar algum distúrbio que não era previsto. Então, são aspectos que ao longo aí do desenvolvimento da tecnologia de DNA recombinante e da biotecnologia moderna, foram agregados, né, começaram a ser agregados, fazendo com que essa ciência se tornasse bastante rica nesses aspectos que envolve inclusive critérios culturais, critérios, obviamente, até religiosos, podemos dizer, né, e para algumas pessoas, enfim, e aspectos que envolvem até uma recalcitrância na aceitação desses organismos geneticamente modificados e os seus produtos que são particularmente aplicados à alimentação. E assim, com isso, então, encerramos esta aula que objetivava exatamente essas aplicações, esses aspectos da genética aplicada envolvendo a genética molecular.